Salve fiel, salve nação corintiana, excelente semana para vocês, para a família de vocês. Segundona começa, tem muita notícia importante para vocês. O Corinthians está perto de anunciar um novo patrocinador master, contrato milionário que vai ajudar muito o Corinthians, principalmente nessa fase de contratações. O Corinthians que está no mercado da bola atrás de atacantes. Tem o Corinthians também perto de vender o Wesley para o time da Turquia. Tem toda a repercussão da grande vitória do Corinthians fora de casa, segunda vitória consecutiva do Dom Ramon Dias, chegando com o pé direito e tirando o Corinthians da zona do rebaixamento. Então, fica até o final do vídeo para você não perder nada. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir a ESPN Brasil e o Nicola atualizando pra gente todo o noticiário do Timão, hein? Muita coisa bacana, dá só uma olhada, fiel. Vitória muito representativa para o Corinthians, que assim, então, entra no G16 do Campeonato Brasileiro. Ver o copo meio Não cheio. É verdade? Tá certo. Certo. E o Corinthians, então, na 14ª posição do campeonato e deixando a zona do rebaixamento em um local onde é muito difícil de jogar, e o Corinthians foi lá e venceu, Rafa. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia, amigos do estúdio. Bom dia também ao nosso fã de esporte. Pois é, uma noite que com certeza a torcida do Corinthians conseguiu dormir calma depois de muito tempo. Eram 8 rodadas que o Corinthians estava na zona de rebaixamento e 10 anos que o Corinthians não conseguia vencer o Bahia em Salvador. Como você falou, um palco muito difícil, né, Bruno, de vencer. E para o Corinthians, assim, ele pode ficar tranquilo, mas nem tanto, viu, Bruno e Mari? Porque 4 equipes que estão hoje abaixo dele na classificação têm jogos a menos para fazer. Ou seja, se elas vencerem, pelo menos 3 delas vencerem, conseguem passar o Corinthians. Então não dá para ficar tão tranquilo. As equipes que têm jogos a menos, eu vou até ler aqui para vocês para não errar nenhuma informação, é o Criciúma com 2 jogos a menos e o Cuiabá com 1 jogo a menos. Eles não estão na zona de rebaixamento e têm 17 pontos. Depois já no Z4, o Grêmio com 2 jogos para fazer e o Fluminense com 1 jogo. O Fluminense é o único time que, vencendo essa partida que resta fazer, não passa o Corinthians. Então o Corinthians está atento, não está tranquilo, e é por isso que o Ramon Dias também não deu folga para os jogadores. O time voltou ontem de Salvador e vai treinar aqui nessa segunda-feira no CT Dr. Joaquim Grava. Desde que o Ramon Dias chegou, sem folga por elenco, todos os dias tiveram treino, todos os dias tiveram trabalho, e deve ser assim até quinta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Grêmio na Neoquímica Arena. Ainda falando sobre o jogo de ontem, o Ramon Dias surpreendeu por escalar o time num 3-5-2, promovendo a estreia de André Ramalho, o zagueiro que já treinava há 2 semanas com o elenco, mas só foi oficialmente apresentado e falou com a imprensa na quinta-feira. Disse até que não estava nas melhores condições físicas, que ia precisar de um tempo ali de preparação para estar pronto para jogar, mas que toparia para o sacrifício se o treinador achasse que era necessário. E foi isso que aconteceu, né? E o André Ramalho trouxe para o elenco o que o Ramon Dias queria: liderança, atitude, cobrança. A gente viu muitos momentos ali do jogo ele cobrando o Kaká, cobrando o próprio Félix Torres, né, que tem experiência até de seleção equatoriana, cobrando tanto o Mateuzinho como o Hugo, que foram os alas. E a outra novidade foi a escolha do Rian para substituir o Ranieri, suspenso por cartão, para jogar no meio de campo, abrindo mão do Breno Bidon. A gente mesmo apostava que o Bidon, por estar mais presente nos jogos do time esse ano, seria o escolhido, mas o Ramon Dias optou pelo Rian, que é um jovem, chegou até a ficar um pouco esquecido aqui esse ano, e está com moral com o treinador. Outro que está com moral é o Romero. Romero fez o gol da vitória, segunda partida consecutiva fazendo gol, muito animado, abraçou o treinador, agradeceu muito. É o Corinthians do Ramon Dias, né? E são notícias boas para a torcida, pelo menos, ter tranquilidade essa semana até o jogo contra o Grêmio. O Bruno, Mari, meus amigos. Nossa, Valente, eu acho que há quanto tempo, né, o Corinthians também não ligava o noticiário e nesse momento sem nenhuma entrevista pós-jogo polêmica, nada que pudesse trazer qualquer tipo de dor de cabeça. O Valente volta para a gente falar mais do Corinthians, mas na tela os números do André Ramalho que ele destacou. A estreia dele, como ele liderou tudo ali, né? Ações com bola, foi o cara que mais teve passes completos, passes verticais, metros ganho com a bola, então em progressão ali dentro do campo. Chora Travis Kelce. É verdade. Fala isso daí, Mariana. É verdade. Você sonha em ser André Ramalho. Duelos vencidos e rebatidas. Realmente foi muito bem na estreia dele, né, Marimar? Foi muito bem. Ele é um jogador já feito, né? Disputava grandes competições pelo mundo, né, na Europa.
Se você observar o post de despedida dele, do PSV, muita gente muito boa vai lá comentar e dizendo, vai fazer falta, tal. Ele é um jogador maduro e ontem o Ramon fez uma opção para jogar com 3 zagueiros, ele sendo o zagueiro do centro, né? Iniciando as jogadas, indo para o confronto muitas vezes, né? E os números mostram uma sobriedade incrível. Eu acho que o André vai ser uma grande contratação. Eu não esperava no início, mas ele já entregou no primeiro jogo números bem bons. Como o Hugo também já aparece, né? Agora o André, outros reforços que estão chegando e a chegada também do novo treinador, que já tem então 2 vitórias em 2 jogos, dona. Alex Santana. É verdade. De novo, muito bem. Aí agora. Olha lá, o gol começa com o desarme dele, passa em profundidade e a velocidade buscando o Yuri Alberto. Né, optou muito por essa dupla ali na frente, né? O Yuri buscando o Romero. E o Romero puxando para dentro e marcando um belo gol. Então, assim, causou um impacto para o Corinthians. Primeira janela, como você citou, os jogadores que foram contratados rendendo. O Hugo ontem, quando exigido, mostrando segurança ali no gol. Já citei aqui o Alex Santana, que é um jogador que deu mais força para o meio campo nos duelos. É um jogador que tem a virtude também de chegar um pouco mais à frente. Ontem não foi o caso, né, jogando um pouco mais recuado. E o André Ramalho, acho que o Marra já foi cirúrgico, né? Um jogador de outro nível, jogador de nível europeu. Muito bem como um defensor e com muita qualidade para iniciar jogadas. Ele trouxe uma tranquilidade, né? O Ramon falou sobre isso. Trouxe tranquilidade para a zaga, né? E foi uma baita de uma estreia. E também falar do Ramon, né? A gente sempre fala do Ramon, da mentalidade, como ele traz a confiança, mas tem o dedo do treinador também nessa vitória, porque ele modifica o esquema tático. E o Corinthians não vinha modificando, né? Jogava num 4-3-3 ali com Wesley, Yuri, enfim. E agora, no segundo jogo, ele já faz foi a entrevista coletiva dele, a leitura do meio do Bahia, que não é novidade pra ninguém, mas de como ele tinha que reforçar, mudar a escalação, mudar a proposta da equipe, pensando mesmo no adversário. E ele é esse tipo de técnico, né? Ele analisa o cenário, o adversário, modifica o esquema tático, fazia isso muito bem no Vasco, em várias oportunidades em jogos fora de casa. E ele conseguiu enxergar que o Bahia é muito forte com a bola e por dentro. Então ele modifica, bota uma linha de 3 defensores. O Wesley, por exemplo, no banco, né, dentro dessa modificação. O Bidon, que é um jogador bom tecnicamente, mas que sofre no jogo físico, no banco para o Rian. E o Rian foi bem no jogo ao lado do Alex Santana ali na base do meio campo. Então, assim, é um técnico com repertório, um técnico experiente. E acho que em pouco tempo ele está conseguindo melhorar esse Corinthians, né? 100% de aproveitamento. Não, aí o cara pensa assim, mas eles estão elogiando o tempo inteiro o Corinthians e eu tô vendo os melhores momentos só da Bahia. Sim, o Bahia é um bom time. O Bahia é um dos melhores. Não, aqui a gente está falando de G4, né? A briga do Bahia nessa Bahia história. saiu do G4 agora, Sim. 2 derrotas em casa, para o Cuiabá e para o Corinthians, mas não é só isso. O Corinthians, nos últimos 15 pontos disputados, conquistou 9. É um desempenho que ele está abaixo do Botafogo, do Fortaleza, Vasco, do Palmeiras, do Vasco e do Flamengo. No momento. Porque lá atrás a gente falava, com essa pontuação, para o Corinthians ele reagir, se recuperar, ele vai precisar de um aproveitamento de G6 do campeonato. É exatamente o que ele conseguiu. Sim. Fez um aproveitamento acima do que ele fazia e acima da média do atual recorte do campeonato. E vai sofrer jogando contra o Bahia, gente. Os outros sofrem. Você não achou que no primeiro tempo o Corinthians até conseguiu controlar bem o Bahia? Sim. Acho que o Bahia teve muita dificuldade para organizar a jogada, para entrar, até mesmo porque assim, não vai falar de controle com a bola, porque o Bahia vai ter controle com a bola em quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas controle com a bola, mas não vai entrar na área. Isso, o Bahia entrou no primeiro tempo também, mas entrou muito no segundo, na reta final. Quando ali é o Sim. Deus nos acuda, salve-se quem puder. E aí, assim, que está falando aqui de contratações, né? O Hugo foi muito bem. Ele passa uma tranquilidade que o Cássio passava. Eu não quero que ele carregue esse rótulo. O Carlos Miguel passou também. O Matheus Naneiro, coitado no bom sentido, tá? Porque ele não esperava ser o titular e, de repente,
sai Mas ele não Cássio, comprometeu em nenhum Não, momento, até né? ajudou. Comprometeu. Teve o jogo ali com o Cuiabá, não foi? Que ele pegou um pênalti que era 2-0 pro Cuiabá. Não comprometeu, concordo. Mas estou querendo dizer do Hugo, entendendo que essa é uma grande chance dele, e ele mais maduro do que era antes. E ele com firmeza e personalidade. E chama atenção porque assim, a gente falava de um Corinthians, e aí nesse momento da temporada, isso vai valer para Grêmio, isso vai valer para Fluminense daqui a pouco também, que você começa a pensar, as equipes que estão nessa situação, elas precisam pontuar. E o jogo contra o Bahia fora de casa não é um jogo que você olha e fala assim, nesse aí eu vou arrancar nem um pontinho às vezes. O ponto tá bom nisso. O Corinthians que não tinha vencido fora de casa ainda. Então, assim, esse é aquele ponto que se o Ramon não tivesse vencido, tudo bem no início do trabalho dele ter uma vitória e uma derrota. Sim. Mas não foi o que aconteceu. E dentro da proposta que ele traçou, convenceu. Um jogo correto do Corinthians, defensivamente, eficiente, ele buscando a velocidade. Acho que ele conseguiu ter a leitura correta para neutralizar os pontos fortes de um Bahia que é fortíssimo. O Bahia é um dos melhores times do país. O Rogério até fala que precisa de mais reforços, né? O elenco um pouco mais enxuto, né? O Lúcio Rodrigues vai ser uma grande contratação, o Luciano Rodrigues vai ser mais uma peça para esse ataque, mas o ambiente é outro por conta do Ramon. Por isso que a gente comentava aqui que foi a escolha correta, dentro do que o mercado proporcionava de técnicos. Ele traz essa tranquilidade para o grupo, ele chama para si. Ele não chegou no Corinthians falando com o grupo, com a torcida e com a imprensa sobre briga contra o rebaixamento. Não. Ele falou, esse time pode brigar por posições na parte de cima da tabela. Então, essa mentalidade é inegociável. Isso aí é muito importante para você recuperar jogadores que têm qualidade. E essa questão de jogar dessa maneira, pro corintiano, não é um drama. Não é. Não seria nem se jogasse assim para disputar o título. Para lutar, então, contra o rebaixamento, não Faça é um o que for drama. necessário, E né? é uma necessidade. É isso, né? É uma necessidade pro corintiano, maravilha. Se é assim, a gente vai junto. Sim, o Corinthians viveu uma mudança de cultura do jeito de jogar, né? Isso desde o início dos anos 2000. E né? não funcionou, né? Quando eu quis mudar, não funcionou. Não funcionou, exatamente. E eu acho que, assim, parece coisa de semântica, né? Parece, a forma de falar, tal. Mas eu acho que a experiência de um treinador como o Ramon, lembra do Vanderlei Luxemburgo, quando ele volta para o Flamengo, numa das 500 vezes, e ele cria a expressão zona da confusão? Ele sabia o que ele estava fazendo. Sabia. O Flamengo estava muito perto de uma zona de rebaixamento e ele não quis usar essa expressão. Porque isso, para alguns clubes, isso cola demais. Isso muda o ambiente. E o Ramon, saída pela direita, pela esquerda, sai pela tangente. Ele evita esse tipo de conversa e vai para olhar para frente. Parece bobagem, mas é melhor não ficar falando disso. Isso você está mentindo, então, Cara, pega, às vezes, o peso da responsabilidade de estar num Corinthians e de estar na zona de rebaixamento ou perto dela. Isso é pesado. Mas aí eu tenho 2 pontos aqui. Eu quero avaliar também o lado do Bahia. Pontos. Se você distribuir, muito time vai querer. Vai precisar, né? Mas Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Quero contar para vocês que a proposta oficial da Bet Nacional ao Palmeiras pode ajudar o Timão nas tratativas com a Esportes da Sorte. Não entendeu nada, eu explico. A Esportes da Sorte já é hoje patrocinadora do time feminino do Palmeiras, 22 milhões de reais por ano. Alguns dias atrás, a Esportes da Sorte havia oferecido 75 milhões de reais para ter o patrocínio também do time masculino. Mas com uma oferta de até 160 milhões que o Palmeiras tem da Bet Nacional, a Esportes da Sorte ficou para trás. E a partir de agora deve focar esforços nas tratativas com o patrocínio master do Corinthians. Timão e Esportes da Sorte negociam há alguns dias. Num primeiro momento, a Esportes da Sorte pretendia ter a sua marca estampada em outros espaços que não no patrocínio master. O Corinthians já deixou bem claro que a única possibilidade no momento para uma casa de apostas é o patrocínio no peito. E o Corinthians pede pelo menos 80 milhões de reais por temporada. Existe otimismo no Corinthians, mas vale a lembrança de que o Augusto Melo está sempre vendendo a ilusão de que está perto de um contrato de patrocínio master, de name rights, então acho que vale a pena a gente aguardar. Quero contar também que o Timão avançou nas tratativas para vender o Wesley, atacante pro Fenerbahçe. Esse é um pedido de José Mourinho, técnico português que trabalha na Turquia. A primeira sinalização de proposta do Fenerbahçe girava na casa dos 18 milhões de euros e o martelo deve ser batido a qualquer momento. O Corinthians precisa desse dinheiro para avançar em uma série de outras situações.
Só para completar sobre o timão, Charles, volante que pertencia ao Midland, já desembarcou em São Paulo, vai realizar exames médicos para assinar contrato de 4 temporadas, vai custar US$ 1.600.000 ou R$ 8.900.000. E a saideira sobre o timão, vitória por 1-0 contra o Bahia. Colocou o Corinthians fora do Z4, hoje o time é o 14º colocado com 18 pontos e ainda quebrou um tabu. Desde 2022, o Corinthians não tinha nem sequer 2 míseras vitórias de forma consecutiva. As vitórias foram alcançadas e agora o Corinthians pode até começar a projetar outro tipo de competição dentro do Brasileirão que não seja a briga contra o rebaixamento. E você, tá otimista? Use espaço para comentário, só não esqueça. Salve fiel, salve nação, continuando agora com as informações do Corinthians para vocês. O Corinthians que continua ainda sem patrocinador master, mas isso pode estar aí acabando. Aí o Corinthians está perto de fechar, muito perto de fechar um patrocínio master com a casa de aposta Esportes da Sorte. A empresa aí de bet pagaria ao Corinthians 90 milhões de reais por 2024 e 110 milhões em 2025, mais 110 milhões em 2026. Um valor arrecadado aí um pouco mais de 300 milhões. Acontece que o Corinthians está estudando aí essa negociação, já tem uma proposta na mesa e a casa de aposta e o Corinthians estão negociando. O Corinthians que já vai fazer 1 mês e meio sem patrocinador master na camisa, né? Depois que aconteceu tudo o que aconteceu com a Vai de Bet, e o Corinthians no mercado aí tentando achar um novo patrocinador master, algo que o Corinthians precisa realmente, principalmente para acertar aí mais contratações para ajudar essa equipe, principalmente o Corinthians precisando de atacantes, né? Ficou muito claro pra gente que o Corinthians precisa de atacantes e o Roberto está muito sem confiança. Ontem o Corinthians jogou bem contra o Bahia, chegou algumas bolas para o Yuri Alberto, mas ele não conseguiu converter isso em gol e nem chute. Ele deu um passe para o Romero, acho que foi a única coisa que ele fez certa, graças a Deus, onde o Romero limpou o zagueiro e fez um golaço. E sacramentou a vitória do Corinthians. O Romero, né? O Romero que já tinha feito gol contra o Criciúma, não vinha jogando bem aquele jogo, vamos falar a verdade, mas ele teve a oportunidade e fez o gol. O Yuri Alberto teve a oportunidade e não fez. Então o Romero, no meu modo de ver, é mais atacante hoje. Eu confio mais no Romero no ataque do que o Yuri Alberto. O Corinthians precisa ir para o mercado trazer atacantes. Vocês concordam comigo? Deixa aqui abaixo a opinião de vocês nos comentários. Ótima vitória do Corinthians, principalmente pelo que o time jogou, havia apresentado. O Ramon Dias acertou em tudo. Destaques para o André Ramalho, que fez uma excelente estreia. Para mim já é titular absoluto. E o Alex Santana, que jogou também muita bola. E olha, André Ramalho, Alex Santana e Hugo Souza e o Ramon Dias, né, já deram uma cara nova ao time do Corinthians. Vocês gostaram do que vocês viram ontem contra o Bahia? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Forte abraço e vai Corinthians!